Hoje você vai aprender a história dos puritanos, de uma forma que talvez você nunca viu. Você vai aprender como sua doutrina trouxe grande mudança na religião, centralizando todas as coisas para a glória de Deus. Tenho certeza que até o final desse vídeo, você será edificado com a história. Tudo o que será ensinado aqui está contido no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Antes de falar dos puritanos, precisamos entender o contexto histórico em que surgiram. Eles nasceram num tempo de forte tensão política na Inglaterra e se fortaleceram debaixo de muita perseguição. Cresceram sob constante ameaça de forças hostis. Influenciaram o mundo com suas ideias, com seus valores e, sobretudo, com um estilo de vida digno de ser imitado. Importa-nos fazer uma retrospectiva. Primeiro, vou te apresentar o contexto da história. Henrique VIII. Em 1534, Henrique VIII, rei da Inglaterra, rompeu com o Papa não por convicção religiosa, mas por conveniência pessoal. Ele queria divorciar-se e casar-se com Ana Bolena. Como não conseguiu permissão do Papa para divorciar-se e casar novamente, rompeu com a Igreja Romana e criou uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. Ana Bolena não lhe deu o filho para sucedê-lo. Por isso, ele casou-se várias vezes. A partir daí, passou a ser o chefe da Igreja C do Estado. Conservou na Igreja Anglicana uma liturgia muito semelhante à liturgia católica. As pessoas que saíam da Inglaterra para o continente, ao entrar em contato com a genuína reforma, percebiam que na Inglaterra ela ainda não tinha ido suficientemente longe. Eles queriam mudanças. Eles protestaram. Os que voltaram do continente influenciaram o pensamento inglês rumo à reforma. Por isso houve perseguição aos protestantes no governo de Henrique VIII até o fim do seu reinado em 1547. Eduardo VI. Em 1547, subiu ao trono seu filho, Eduardo VI, que começou a imprimir uma nova feição à Igreja sob a influência do arcebispo Cranmer e de seus companheiros Latimer e Ridley. Parecia que a Inglaterra entraria num período de verdadeira reforma. O rei, porém, morreu prematuramente em 1553, com 16 anos de idade. John Hooper rejeitou o bispado pela discordância em usar as vestes cerimoniais, considerando-as uma paramentação do clero. Maria Tudor. Irmã de Eduardo VI, Maria Tudor ascendeu ao trono em 1553 e governou até 1558. Católica ferrenha, lutou para desfazer as obras de seu pai e de seu irmão, reconduzindo a Inglaterra ao romanismo. Perseguiu e matou tantos crentes que isso lhe valeu a alcunha de Maria a Sanguinária. Evitando a sanha dessa inimiga pertinaz, os crentes fugiram da Inglaterra e foram para a Holanda e Genebra, entrando em contato com Calvino, então no auge de sua influência. Dentre os que fugiram estava John Knox. Alguns permaneceram na Inglaterra, como Latimer, Ridley e Cranmer, que foram queimados vivos. Quando Ridley estava ardendo como tocha viva na estaca, disse a seu companheiro Latimer: "Coragem, meu irmão, pois hoje estamos acendendo na Inglaterra uma fogueira que nunca poderá ser apagada." Ao querer destruir o protestantismo, essa rainha dominada por um ódio insano, conseguiu apenas promovê-lo. Os que saíram da Inglaterra para poupar a vida, levaram a bandeira do Evangelho, criando missões em outras paragens, como a Nova Inglaterra. Maria Tudor não sabia, mas Deus a constituíra presidente das missões estrangeiras da Inglaterra, pois, ao pensar que estava devastando a Igreja, na verdade promovia seu crescimento e alargava suas fronteiras. Isabel. Em 1558, Maria Tudor morreu, e Isabel, sua irmã, subiu ao trono da Inglaterra. Ela governou até 1603 e muito favoreceu a reforma. Um de seus primeiros atos foi permitir a volta dos exilados dos tempos de Maria Tudor, que retomaram imbuídos do espírito evangélico que haviam encontrado em Genebra. Começaram a insistir que os ingleses não sabiam ainda
o que era a reforma na sua plenitude. Isabel, porém, não abria mão de comandar a igreja, indicar e nomear os bispos e manter cerimônias contrárias à reforma. Mas aqueles que voltaram do continente não aceitavam mais uma igreja apenas meio reformada. Eles exigiram 4 mudanças na igreja anglicana. Queriam uma igreja com teologia pura, liturgia pura, governo puro e vida pura. Assim, deram início ao maior movimento de reforma e reavivamento na Igreja da Inglaterra, conhecido como o Movimento dos Puritanos. Os puritanos legaram à história a mais robusta biblioteca teológica de todos os tempos. Como surgiram os puritanos? Os homens maus planejam o mal para o povo de Deus, e o Senhor transforma isso em bênção. As terríveis perseguições de Maria Tudor, longe de aniquilar a Igreja de Cristo, promoveram-na e a fizeram expandir. Muitos protestantes, fugindo da perseguição, foram para a Nova Inglaterra, onde cravaram a bandeira do Evangelho no solo americano, dando início à evangelização nos Estados Unidos. Outros tantos se refugiaram na Alemanha, Suíça, Holanda e outros países, onde tiveram contato íntimo com a Reforma, que desejavam implantar em seu país. Assim, retornando à Inglaterra a partir de 1558, passaram a fazer 4 reivindicações básicas à Igreja Anglicana. A primeira é a doutrina pura. Eles não aceitavam o catolicismo nem o anglicanismo com suas pompas cerimoniais. Clamavam por uma doutrina bíblica, apostólica, evangélica e reformada. A segunda era a liturgia pura. Eles não queriam aquela liturgia encharcada de pompa e ritos que o anglicanismo havia importado da Igreja Católica Romana. Reivindicavam uma liturgia simples, viva, dinâmica, na qual o povo pudesse adorar a Deus com liberdade, ordem e decência, em espírito e em verdade. A terceira era o governo puro. Eles não mais aceitaram a ingerência do Estado na Igreja. Esta precisava desatrelar-se do Estado, que deveria ser leigo, deixando de interferir nos negócios da Igreja. A liderança da Igreja deveria ser espiritual, pautada não por decretos humanos, mas pela palavra de Deus. A quarta era a vida pura. Eles também estavam cansados de uma religiosidade formal, nominal, fria e sem vida. Defendiam a posição de que a ortodoxia tem de gerar piedade e vida pura. Não basta ter ortodoxia, doutrina certa, é preciso ter vida certa. Por esta razão, foram chamados na Inglaterra de puritanos. Na verdade, aqueles que seguiam essa linha doutrinária receberam diferentes nomes. Na França, foram chamados de huguenotes, na Holanda de reformados, na Escócia de presbiterianos e na Inglaterra de puritanos. As principais ênfases puritanas. Soberania de Deus. A soberania de Deus era fundamentada em 3 áreas distintas. A primeira área é o princípio regulador puritano, a glória de Deus. Eles casavam, trabalhavam, comiam, descansavam. Escolhiam sua profissão, pregavam, criavam filhos, educavam, ganhavam dinheiro e investiam. Tudo para a glória de Deus. A segunda era a soberania na salvação. Eles pregavam que a salvação vem de Deus, é realizada e aplicada soberanamente por Deus, conforme o beneplácito de sua vontade. A terceira era a soberania nos acontecimentos. Tudo está sob o controle e o domínio de Deus. Eles descansavam em sua sábia e bondosa providência. Centralidade da Bíblia. A ênfase puritana na centralidade da Bíblia preparou a Igreja para os grandes embates que ela teve de enfrentar mais tarde com o racionalismo de um lado e o experiencialismo místico do outro. Arrependimento, conversão e santificação. Eles pregavam a necessidade da profunda convicção do pecado antes da conversão. Para eles, a santidade era a prova da justificação. Vida teocêntrica. O último conselho de Richard Baxter a seus paroquianos foi: mantenham deleite constante em Deus. Toda a vida é de Deus. Toda a vida é sagrada. O puritanismo resgatou um senso de totalidade à vida, em contraste com os mosteiros da Idade Média. Expectativa do futuro sem deixar de agir no presente. Eles eram otimistas. Não aplaudiam a desgraça. Não eram omissos. Eram práticos e dinâmicos. Eles entendiam que a alma da religião é a prática. Por isso, fundaram universidades,
criaram escolas e cultivaram forte espírito missionário. Família para a glória de Deus. A finalidade da família é estabelecer o reino de Cristo em casa. Eles defendiam uma liderança firme, mas amorosa, no lar. Os pais primavam para que seus filhos fossem mais filhos de Deus do que seus. Treinavam os filhos através do exemplo. Enfatizavam o ensino, o trabalho e a disciplina. Jamais descuidavam do culto doméstico. Sermão tocante. A pregação era inflamada, solene, concentrando-se nas grandes verdades do Evangelho. Eles buscavam a capacitação do poder do Espírito Santo. Por último, vida cristã equilibrada. Podemos destacar o equilíbrio dos puritanos em 5 áreas distintas. A primeira era a ortodoxia e piedade. Mente e coração, estudo profundo e intensa vida de oração. A segunda era teólogos e homens de oração. Conheciam as Escrituras e o poder de Deus. A terceira era a aceitação e rejeição ao mundo. O mundo é local de serviço a Deus e lugar que pode desviar as pessoas do caminho eterno. A quarta era o aspecto ativo e contemplativo. Eram grandes estudiosos, mas não deixavam a prática devocional através da oração e do jejum. E a quinta era o trabalho e lazer. Todo o trabalho honesto é sagrado. Ensinavam os filhos desde cedo a trabalhar. Espero que você tenha aprendido dos puritanos. Tentei abordar aqui os principais acontecimentos. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Depois disso, procure uma igreja com boa reputação que esteja pautada na palavra de Deus e congregue com os irmãos para cumprir a unidade da fé e a edificação do corpo de Cristo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deus abençoe sua vida